Bom, boa noite para todos, em especial para a nossa convidada dessa noite, a fisioterapeuta, doutora Renata Marasquim, que está conosco, né, e que gentilmente aceitou esse convite de dialogar conosco sobre uma temática muito importante e muito cara à nossa instituição, que é a importância do diálogo ético na formação técnica. Então, nós estamos com o grupo de professores da educação profissional do Instituto Imaculada, de diferentes profissões, né? São profissionais liberais, que no turno da noite trabalham com os cursos técnicos de contabilidade e agronegócio. Então, nós temos aqui presentes os professores, a coordenação pedagógica, a direção, a orientação educacional, para participar junto conosco desse debate tão importante. Eu vou fazer uma apresentação da nossa convidada, Renata Marasquim, tem graduação em fisioterapia pela Universidade de Passo Fundo, especialização em terapia manual e postural pelo Centro Universitário de Maringá, é especialista em fisioterapia respiratória pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e fisioterapia em terapia intensiva. Mestrado em envelhecimento humano pela Universidade de Passo Fundo, doutorado em educação pela Universidade de Passo Fundo e está em estágio pós-doutoral em andamento, né, em educação com bolsa CAPES. Participa dos grupos de estudo Filosofia e Educação da Universidade de Passo Fundo e do projeto de pesquisa Formação Humana e Exercício de Si, cadastrados no CNPq. Atuou como docente em nível de graduação e pós-graduação na área de saúde e pesquisa os seguintes temas: formação humana, formação e atuação profissional em saúde, hermenêutica filosófica, educação em saúde, cuidado de si, envelhecimento humano, pedagogia das competências, metodologias ativas de ensino e aprendizagem, pedagogia hermenêutica, fisioterapia respiratória e fisioterapia pediátrica. Olha, cansei quase de ler teu currículo, Renata. Muito bem-vinda, Renata. Tu sabe o carinho enorme que eu tenho por ti, né? Nessa caminhada que a gente tem construído junto, e muito do que eu sou hoje devo a ti também. Vou fazer publicamente esse agradecimento. Renata me acolheu prontamente no programa, né? E a gente tem trilhado juntas uma caminhada. Então, muito obrigada, Renata, por ter aceitado esse convite. Sinta-se bem à vontade nessa casa. Já disse para ti que será o primeiro de muitos encontros. Estamos numa grande expectativa com a tua fala, Renata. Grande no sentido daquilo que tu és mesmo, da grandiosidade daquilo que tu trilhou no campo da saúde e da educação. Bem-vinda. Bom, muito obrigada, Lu. Tu quase me fez chorar aqui, eu fiquei emocionada aqui com tudo isso, assim, nem sei se mereço, acho que não, né? Mas, de qualquer forma, te agradeço imensamente. Quero desejar, inicialmente, uma boa noite, né, a todos, dizer que, para mim, é um prazer imenso conversar com vocês nessa noite. Uma pena que a gente não possa estar juntos, né, presencialmente. O desejo, com certeza, era esse, né, que a gente pudesse estar conversando de forma mais próxima, de forma presencial, mas continuamos, né, na esperança de que esse dia vai chegar e que a gente possa se abraçar e confraternizar e conversar, né, que é o grande objetivo da nossa noite aí presencialmente, né. Enquanto esperamos, vamos nos adaptando ao momento, né? A gente estava conversando antes, eu e a Ângela aqui, sobre, né, justamente isso, assim, o quanto a gente precisa, né, se adaptar a esse novo momento, sem saber muito bem como, né? Mas os desafios são esses que se impõem para nós, e são esses que a gente vai precisar encarar com bravura, com resistência e com muito diálogo, né? Que eu acho que é a nossa única alternativa para superar coletivamente esse momento. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui.
Sigo o Instituto nas redes sociais, acompanho as postagens, acompanho o trabalho de vocês, não só pelas redes sociais, mas pela presença, né, das colegas também lá no programa, e quero dizer que eu me sinto parte já, de certo modo, desse instituto, né, por ouvir as experiências de vocês, né, através da fala das colegas. Então, para mim é uma satisfação muito grande conversar hoje com vocês, porque esse é o meu intuito, né? É muito mais uma conversa de profissionais que tem aqui, eu acho, o interesse em comum, né? De formar profissionais e seres humanos melhores, né? Para isso que nós nos dedicamos aí à docência, né? Então, quero que vocês fiquem bem à vontade para que a gente possa conversar, dialogar, trocar algumas ideias sobre essa relação da formação técnica e de como nós podemos pensá-la de outros modos, né, mais compatíveis com aquilo que a nossa realidade contemporânea nos exige, né? É claro que cada um de vocês, como a Luciana disse, né, vem de uma formação, tem as suas experiências, né, relativas às suas áreas de atuação, mas eu penso que nós temos aqui algo em comum, né, entre todos nós, para além das nossas áreas de formação específica, que é o interesse na educação, né, e em processos educativos aí. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre essa temática e aproveitar, né, esse momento de troca com vocês. Tá? Então, quero agradecer de novo e mais uma vez, e dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje. Tá? Eu vou fazer uma fala, preparei alguns slides aqui para nortear um pouco o que eu gostaria de conversar com vocês, e à medida que vocês também quiserem interromper e pontuar algumas questões, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou ir fazendo a apresentação, e aí depois também a gente pode, ao final, conversar mais um pouco também, tá? Vou apresentar aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Deixa eu ver. Então, conseguindo enxergar? Sim? Tá bem. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Eu vou colocar em modo de tela cheia aqui, que eu acho que fica melhor de visualizar. Conversar um pouquinho sobre a importância do diálogo ético na formação técnica, né? Tentando compreender um pouco como é que essas duas grandes esferas, né? Essas duas grandes dimensões da vida humana podem, né, se articular e podem conversar. E por que elas precisam, nesse momento, né, da nossa existência, entrar em contato e conversar, né? Se a gente quer pensar na formação de profissionais para um século diferente dos outros, né, que nós já vivenciamos. Tá? Bom, a pergunta que me motivou, né, logo que eu comecei a pensar na temática, que eu recebi o convite, né, da Lu, e comecei a pensar, assim, uma grande pergunta que pudesse nortear a minha fala dessa noite, seria essa: que profissional nós queremos formar na formação técnica? Se eu perguntasse para cada um de vocês uma resposta, e se nós estivéssemos de forma presencial, esse exercício seria bem interessante, né, de ser realizado. É muito provável que cada um de vocês tenha, né, uma concepção de que profissional vocês imaginam que saia, né, dos cursos nos quais vocês ministram aula, né, para além daquilo que diz os documentos, né, os documentos oficiais, as diretrizes curriculares, né, que dão aquele perfil esperado, e que muitas vezes parece tão distante, né, da realidade do profissional concreto que sai dos cursos. Né? Então,
essa pergunta, ela poderia ser respondida de diversas maneiras, né? Como eu falei, cada um de vocês muito provavelmente teria uma indicação, né, sobre essa resposta. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas possibilidades, né, em termos dessa resposta, para fundamentar, né, o que eu vou dizer na sequência, né? Porque nós não podemos, né, desarticular aquilo que nós, como professores, pensamos, desejamos e queremos para os nossos alunos, né, do contexto no qual nós estamos inseridos. E quando eu falo de contexto, né, eu estou falando deste mundo que nós estamos vivendo, né, atravessado por elementos das mais diversas naturezas, né, desde elementos econômicos até elementos culturais, religiosos, políticos, enfim, né, e da própria natureza biológica, por assim dizer, né. Então, que profissional nós queremos formar na formação técnica? A minha resposta, né, iria na direção de focar nessas duas grandes dimensões, tá? Além de outras que muito provavelmente podem existir, mas eu, a partir dos estudos, né, e da realidade que eu venho vivenciando também na área da saúde, eu penso que nós poderíamos andar na resposta na direção desses dois grandes núcleos, né, de objetivos para a formação profissional na formação técnica, né? Queremos formar um profissional para o mercado de trabalho, que tenha habilidades e competências técnicas, que gere lucro, que gere renda, né? Que, enfim, produza do ponto de vista econômico, né? E também queremos formar um profissional que seja cidadão, que participe da vida em sociedade, que seja um profissional ético, crítico, reflexivo. Quais são as outras palavras que existem nas diretrizes curriculares nacionais, né? A época da tese, eu decorei o perfil profissional das diretrizes curriculares nacionais para a área da saúde e dizia essas palavras, né? Eu analisei as diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos da área da saúde e cheguei à conclusão de que para esse perfil foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Todos os profissionais da área da saúde têm que sair com esse perfil, né? Mas não se tem a plena consciência do que é preciso fazer para que isso aconteça, né? Então, é um pouco dessa problematização que eu venho trazer para vocês hoje, né? A minha ideia de formação profissional na área técnica, e aqui eu estou generalizando, né, para trazer aquilo que eu acho que articula todas as formações técnicas, é esse desafio, né, de aliar, durante a formação, elementos que preparem, né, esses jovens para o mercado de trabalho, para competências técnicas, para a geração de renda, mas não só isso, né? Que prepare também esses jovens para a cidadania e para a vida em sociedade, né? Esse é o nosso grande desafio e é o grande perfil profissional que nós queremos para os nossos profissionais hoje, né? E isso por uma série de razões, né? Que vão desde o que nós percebemos hoje, né, em termos de competência técnica nos nossos profissionais. Cada um de vocês deve ter as suas experiências, né, nas devidas áreas de formação, mas vou falar da onde eu venho, que é a saúde. Nós temos cada vez mais profissionais, cada vez menos competentes do ponto de vista técnico, né? E isso é uma preocupação, né? Não se trata de, quando a gente amplia o objetivo da formação, de esquecer aquilo que é característico de cada área, de cada disciplina, né? Então, o que a gente vê hoje, sobretudo na área da saúde, é uma formação profissional deficiente cada vez mais, tanto em termos técnicos, quanto em termos de cidadania, né? De uma formação
humana e para a vida em sociedade. Por isso, né, que a gente tem esforços tão grandes, seja na direção da formação da área técnica, seja na formação da direção do ensino superior, de ampliar, né, a formação no sentido de buscar profissionais cada vez mais competentes, não só tecnicamente, mas para a vida em sociedade. Então, um pouco desses desafios que eu venho trazer para vocês, para nós conversarmos hoje, tá? E por onde eu vou ir? Eu vou ir nessa discussão de hoje por aquilo que eu tenho vivido e vivenciado, né, nesses últimos 6, 7 anos da minha vida, que foi quando eu me aproximei de modo mais intenso da educação, né, dos debates sobre a educação, da área da educação, né, me aprofundando mais, estudando mais as teorias, as práticas educacionais. Eu nunca vou esquecer de uma frase que o meu orientador do mestrado, que era formado em educação física, disse. Ele disse assim: Renata, para ser um professor, para ser um bom professor, basta ser um bom técnico nas áreas técnicas, né? Quando a gente pensa em formação na área técnica, para ser um bom professor, basta ser um bom técnico? E a resposta que eu cheguei, né, no final do mestrado, e que eu ratifiquei, né, e confirmei durante o doutorado, é que não. Para ser um bom professor na área técnica, não basta ser um bom técnico. É preciso ter formação pedagógica e formação humana, né? Se nós queremos um profissional capaz de fazer diferença no mundo em que nós vivemos hoje, tá? Então, eu vou trilhar um pouco, né, o caminho desta ideia de que para que uma formação profissional, uma formação técnica, seja uma boa formação, ela precisa levar em conta, considerar as questões de cidadania da vida em sociedade, né? E o que considerar a cidadania e a vida em sociedade exige? Tá? Ela vai exigir de nós uma postura ou um entendimento, uma compreensão ética da nossa existência enquanto seres humanos. Não há como falar em vida em sociedade sem falar em ética. Não há como falar em cidadania sem falar em ética, né? Muito provavelmente, se nós estivéssemos de forma presencial, eu perguntaria para vocês o que cada um entende por ética, e com certeza nós teríamos uma diversidade de respostas, né? Porque cada um traz na sua bagagem de aprendizados uma concepção, né, sobre ética. Em linhas gerais, né, se a gente pudesse definir alguns sinônimos para a palavra ética, nós poderíamos dizer que a ética tem a ver com princípios, que a ética tem a ver com regras, que a ética tem a ver com códigos, né? Muito provavelmente vocês têm os códigos de ética das profissões de vocês. Mas ética também tem a ver com essas 3 palavrinhas de baixo, com ação, com prática e com diálogo. Então, a ética pode ser, sim, códigos, pode ser princípios, pode ser regras, mas ela também pode ser ação, pode ser diálogo e pode ser prática. E eu quero conversar com vocês sobre a ética enquanto diálogo. Ética é diálogo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Em que sentido a ética é diálogo e o que isso tem a ver com a formação técnica, tá? Bom, se a gente pudesse fazer um retrospecto, e é óbvio que eu não vou fazer isso aqui, né, porque recuperar, né, toda a história do conhecimento humano envolveria muito tempo, eu quero trazer para vocês alguns elementos que permitem a gente compreender por que ética é diálogo, né? Na história das relações humanas, nós temos a clara noção de que o nosso objetivo maior de vida, né, é a busca pela verdade. Nós sempre queremos saber qual é a verdade, né? Historicamente, o ser humano tem esta condição
de um ser que busca pela verdade. E é porque ele busca pela verdade que ele produz conhecimentos, né? Então, as diferentes áreas do conhecimento nasceram, surgiram historicamente, em função dessa necessidade humana de buscar a verdade, né? E de produzir, então, conhecimentos que nos ajudem a entender e compreender a verdade, né? Se eu perguntar para um matemático qual é a verdade, ele vai me dar uma resposta, né? Em termos específicos da sua área. Se eu perguntar para um engenheiro, se eu perguntar para um agrônomo, né? Ele vai me dar as respostas características do seu campo de atuação em relação ao que é verdade no seu campo, né? Então, é por isso que as diferentes áreas do conhecimento surgiram, como eu comentei, em função da busca pela verdade, né? E nessa trajetória de de buscar a verdade, o ser humano foi criando meios, criando jeitos, criando formas, né, de dizer o que é a verdade. E nessa trajetória histórica, estou fazendo aqui um resumo, né? Isso poderia ser estudado por anos a fio, né? Toda essa história da produção do conhecimento humano. Mas historicamente a gente tem uma grande passagem, né, de um momento em que o ser humano acreditava, né, que o saber sobre a nossa vida e sobre a nossa existência era dada por uma única forma de conhecer, para um momento da nossa existência em que nós dizemos que a verdade ela é dada por múltiplos saberes, né? Ela é dada por múltiplas disciplinas e não por uma única, né? Então, e a existência de vocês, né, nesses cursos é prova disso. A existência de diferentes cursos de formação técnica são a prova, né, de que o saber humano é múltiplo, né? Ele é dado por múltiplos campos do conhecimento e não por apenas um, né? O que eu queria frisar aqui é que nem sempre foi assim, né? Nós temos, na história da produção do conhecimento, a divisão em disciplinas como algo muito recente, né? Deixa eu passar aqui. E é claro que, quando a gente tem uma transformação, né, na forma de produzir conhecimento, a gente vai ter aí algumas características, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, né? Sempre que se promove transformações, a gente não vai ter só avanços, né? A gente tem desafios que surgem a partir, né, dessas mudanças. E alguns dos desafios que se impuseram para nós, a partir do momento em que nós dissemos, não é um único campo do conhecimento que diz qual é a verdade sobre o ser humano, mas múltiplos campos do conhecimento, múltiplas disciplinas, a gente vai ter que, cada campo do conhecimento vai ter a sua linguagem própria, né? Se um engenheiro começar a falar muitos termos técnicos da engenharia com um biólogo, né, o diálogo vai ficar truncado. É provável que não haja um entendimento. Então, o nascimento de uma linguagem própria a cada campo foi uma das decorrências da divisão do saber humano em múltiplas disciplinas, né? Com isso também surgiu o espírito de concorrência, né? Cada área começou, de certo modo, a se apropriar cada vez mais, né, da verdade, gerando uma espécie, então, de concorrência entre as áreas. O que, por consequência, gerou um desprezo mútuo, uma indiferença e uma dificuldade na abordagem do todo temático, né? Na área da saúde, a gente visualiza muito bem essas características quando a gente tem o médico como a figura principal da equipe, que tem o seu saber como o saber máximo, ou o mais importante, e as outras áreas acessórias, como a fisioterapia, como subordinadas, subalternas, né, ao campo da medicina. Então, vejam, né, que a fragmentação do saber em disciplinas trouxe uma série de problemas para nós, né? Trouxe muitos avanços, com certeza, né?
E isso, cada campo do saber pode apontar, né, quais foram os avanços, quais foram, né, os desafios que surgiram, mas o fato é, temos problemas a partir do momento em que a gente tem essa fragmentação do conhecimento. Tá? E me parece que a dificuldade maior, ou a que mais nos une, né, é essa, a dificuldade de reconhecer o contexto mais amplo, no qual a pesquisa, o seu conhecimento e os seus resultados se enquadram e ganham sentido. Né? Então, quer dizer, no momento em que se dividiu o conhecimento, né, em áreas, e que cada área começou a se especializar cada vez mais em um determinado aspecto da sua própria área, nós perdemos de vista o contexto mais amplo em que essa própria área se insere. Né? E o contexto mais amplo em que tudo que é produzido dentro dessa área se insere igualmente. Perdemos de vista. Né? Então, não é à toa que hoje a gente tem, né, tanta luta, tanta campanha, tanto desejo, por exemplo, né, de que se preserve o planeta. Um exemplo, né? De que se preserve o planeta. Porque nós perdemos de vista o planeta quando, né, começamos a olhar cada vez mais para a Terra como uma fonte de extração de riqueza pura e simplesmente, inesgotável, né? De modo que nós fechamos os nossos olhos para as condições, né, desse contexto e da influência que ele tem nesses diferentes campos do saber. Tá? Então, ao mesmo tempo em que nós avançamos, nós trouxemos problemas, né, que hoje nós estamos tendo que dar conta. Né? Então, essa divisão do saber humano em múltiplas disciplinas, né, ao mesmo tempo que ela trouxe avanços, como eu comentei, ela trouxe retrocessos. Mas é impossível a gente retornar, a gente retroceder, a gente voltar, por exemplo, a um estágio mais antigo de uma visão única do saber humano, capaz de integrar a diversidade das ciências existentes. Não há mais uma única ciência que dê conta da vida humana hoje. Né? Então, se nós temos a fragmentação das disciplinas e do saber humano, e isso nos traz problemas, bom, é isso que nós temos de melhor, né, para lidar com a vida hoje. E é com isso que nós vamos ter que seguir. Né? E a saída vai ser resolver esses problemas que essa divisão do conhecimento gerou. Uma das formas de resolver, né, esse problema, que o professor Hans-Georg Frickinger, né, colocou nesse capítulo do livro que eu deixei como base para vocês, uma das formas de resolver esses problemas é a reconstrução de pontes entre as disciplinas. Né? Ele usou a palavra pontes aqui. Se nós pegarmos, né, algum colega engenheiro e pedirmos para ele explicar o que é uma ponte, né, ele certamente vai nos dar informações técnicas sobre o que é isso, mas vai nos dizer aquilo que a gente já sabe intuitivamente, que é uma ligação entre dois pontos, né, que estão distantes. Ou seja, há alguma coisa que separa esses dois pontos e essa separação é intransponível até que se crie uma ponte que ligue esses dois pontos novamente. Tá? Então, nós precisamos avançar se queremos resolver os problemas da existência humana hoje com os conhecimentos das diferentes disciplinas, criando pontes entre elas. Né? Então, nós só conseguiremos, né, criar essas pontes através, né, de dois elementos que estão destacados ali, né, que são a cooperação e o diálogo. Não há como criar pontes entre diferentes formas de conhecimento se não for através da cooperação e do diálogo. Então, por isso que foram criados, né, modelos epistêmicos, ou seja, modelos de produzir conhecimento que fomentam a cooperação e o diálogo. E é por isso que hoje a gente ouve tanto se falar em interdisciplinaridade, em multidisciplinaridade, em transdisciplinaridade, né? O objetivo aqui não é de discutir com vocês a diferença conceitual, né? Qual é a diferença entre inter, multi e trans.
Isso daria uma outra formação, né? Mas é mostrar que nós vivenciamos hoje modelos de cooperação e de diálogos científicos. Não há como nós vivermos de outra forma nesse mundo se nós pretendemos nos preservar, né, e sobreviver enquanto espécie, né, enquanto civilização de forma coletiva. Tá? Então, esses modelos, eles nos colocam, né, frente a diversos desafios. Né? Ao mesmo tempo que eles são a única forma de sobreviver, né, em termos de produção de conhecimento, em termos de continuação da humanidade, né, e da civilização, eles nos colocam desafios. Né? Primeiro que nós temos que reconhecer os limites da validade dos conhecimentos disciplinares. Né? Nós precisamos reconhecer cada campo, cada área de formação vai precisar reconhecer que o seu campo tem limites para dar respostas aos problemas da vida humana. Né? E isso não é fácil, porque exige de nós uma certa humildade, né? Em reconhecer, olha, os meus conhecimentos de matemática vão até aqui, daqui para frente eu vou precisar de um matemático para me ajudar. Né? Os meus conhecimentos de engenharia vão até aqui, que eu entendo, daqui para frente eu vou precisar de um engenheiro para me ajudar. Né? Então, reconhecer esses limites não é uma tarefa fácil, né? Justamente porque vai envolver essa humildade. E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, com o surgimento desses modelos interdisciplinares, um desamparo no manejo do conflito entre o desejo de garantir a autonomia da disciplina e a experiência de depender da cooperação com outras áreas para resolver problemas. Então, nós estamos na eterna luta, no eterno conflito entre sermos autônomos enquanto área e precisarmos cooperar com outras áreas para poder resolver problemas. Esse é o nosso dilema, né, entre áreas do conhecimento. Então, vejam, né, que ao mesmo tempo em que nós temos avanços com esse modelo, né, nós temos todos esses problemas aí, que vocês devem vivenciar muito bem nos diversos campos, né, e nos cursos que ministram também. Então, esses modelos interdisciplinares, eles vão demandar de nós diálogo, capacidade dialógica, né? Se eu perguntasse para cada um de vocês o que é que vocês entendem por diálogo, certamente cada um teria uma resposta para me dar, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma compreensão de diálogo. Por onde poderia passar, né, o diálogo entre as áreas para que a interdisciplinariedade possa nos oferecer melhores condições de vida. Né? Então, quando esse tipo de modelo, né, interdisciplinar, ele nos exige que a gente faça um diálogo, ele está nos exigindo que nós tentemos compreender as outras áreas. Né? Compreender o que cada área faz. Né? O que é que cada área diferente da minha faz, né? Produz, maneja, né? Para que eu possa minimamente conseguir conversar com ela. Né? Então, esses modelos de produção de conhecimento, eles vão exigir de nós cooperação, não competição. Né? E aí já começam outros desafios, né, de uma outra ordem que a gente vai tentar conversar um pouquinho depois, é que no mundo em que nós vivemos, cooperação não é o carro-chefe, né, das nossas ações. É um mundo que nos impele para a competição, que é um conceito oposto ao conceito de cooperação. Né? Então, aí nós vamos ter um outro desafio pela frente. Né? Mas, em linhas gerais, né, a proposta apresentada pelo professor Fiedler no seu capítulo do livro é que, para que a gente possa ter um exercício interdisciplinar genuíno, nós precisamos de cooperação.
E para poder cooperar, nós precisamos dialogar. Não existe outro modo, né? A cooperação está intrinsecamente ligada ao diálogo. E o que uma postura dialógica exige de nós? Né? Que características teria uma postura dialógica? Né? Entre outras, primeiro, aceitar o vir ao encontro do outro. Né? Eu aceitei o convite da Luciana de vir aqui conversar com vocês, né? De campos de formação completamente diferentes do meu. Então, essa postura de aceitação do vir ao encontro do outro é um primeiro passo da postura dialógica, é sair do lugar, né? E ir na direção do outro. É abrir-se na direção de interesses e questionamentos que não encontram respaldo no próprio horizonte temático. Bom, será que porque eu sou engenheiro, nada da agronomia me interessa? Será que porque eu sou fisioterapeuta, nada da matemática me interessa? Né? Quer dizer, o que é que a matemática pode me ajudar a compreender melhor no meu campo? Né? Então, é abrir-se na direção de interesses, de questionamentos que não encontram respaldo no próprio horizonte temático. Né? Eu, durante o doutorado, eu fui para a linha de fundamentos da educação, que é uma linha de filosofia, né? Que trabalha basicamente com fundamentos filosóficos da educação. Né? Então, fui porque tinha um gosto, né, pela filosofia, mas não foi nada fácil. Me abri na direção de questionamentos, de interesses que não tinham nenhum respaldo no meu campo de formação. Né? Mas hoje percebo o quanto eu voltei para o meu campo de formação com um olhar diferente. Né? E o quanto eu melhorei como profissional a partir dessa abertura. Essa postura dialógica, ela vai envolver também levar o outro a sério, entregar-se à perspectiva pelo outro defendida, a fim de compreender o porquê dessa concepção e avaliá-la quanto à sua autenticidade. Então, é uma postura de humildade, né? Quando eu olho para o que a Luciana está me dizendo, e já não começo a pensar em barreiras para me defender daquilo que ela está dizendo. Não, eu tento entender o que é que ela está me falando, né? Para ver o que é que daquilo que ela está me dizendo é verdade dentro daquilo que ela acredita no seu campo. Né? E como é que eu posso compreender isso relativamente ao meu. Né? Então, a postura dialógica, ela implica capacidade de escutar. E escutar tem a ver com abrir o ouvido. Parece óbvio, mas não é. Né? Abrir o ouvido aqui tem a ver com essa postura de humildade. Enquanto a Luciana está falando, eu estou realmente ouvindo o que ela está me dizendo. Eu já não estou aqui ouvindo o que ela fala, mas já pensando numa resposta que eu possa dar para rebater aquilo que ela está dizendo. Né? Então, é uma escuta sensível, que deixa se afetar por aquilo que o outro está dizendo. Isto faz parte de uma postura dialógica. A postura dialógica também compreende a capacidade de fazer perguntas. Né? É preciso perguntar ao outro quando eu não entendo, quando eu não compreendo, quando eu quero prosseguir o diálogo. Sem perguntas, o diálogo não anda, não se estabelece, não se articula. Né? E uma postura dialógica ainda pressupõe a capacidade de revisar pensamentos e ações. Né? É a partir do diálogo, estou tomando a Luciana aqui como exemplo, né? É a partir do diálogo com a Luciana, repensar as minhas próprias concepções, os meus próprios modos de pensar. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque exige, entre outras coisas, aquilo que nós estávamos conversando, que é a humildade. Né? Rever posições, rever formas de pensar, né? Reconhecer que pode estar equivocado em determinados modos de pensar. Isso é muito complicado. Né? Então, a postura dialógica, no fundo, ela tem a ver com uma experiência autorreflexiva. O que quer dizer isso? Eu só sou capaz de dialogar se eu tiver condições de pensar sobre aquilo que eu faço, sobre o modo como eu faço, sobre aquilo que eu penso,
sobre por que eu penso do jeito que eu penso. Então, eu só consigo dialogar verdadeiramente quando eu conseguir fazer essa experiência de autorreflexão, de pensar sobre mim mesmo, sobre as minhas condutas e sobre os meus modos de agir e de pensar. E é essa experiência autorreflexiva que o professor Flickinger toma como base para sustentar o relacionamento interdisciplinar, né? Então, ele diz lá na página 53 do capítulo, o diálogo interdisciplinar não abre apenas os olhos para enxergar melhor o que se passa em outras áreas, senão para o que se passa em nossa própria disciplina de origem. Então, quando eu saio do meu campo e eu vou ao campo do outro, né, tentar conversar, entender, por exemplo, assim, como é que se produz conhecimento na área da agronomia? Será que é do mesmo modo que eu produzo conhecimento na área da fisioterapia? O que é que o modo como a agronomia faz na produção de conhecimento pode trazer de positivo para a produção do conhecimento no campo da fisioterapia? Né? Isso que eu estou falando, assim, de áreas, né, que lidam, até onde eu entendo da agronomia, né, lidam com produção de conhecimentos em termos quantitativos. Né? A base da produção do conhecimento, seja da agronomia ou da fisioterapia, é a produção de dados quantitativos. Né? Mas existem desafios ainda maiores, que é sair do campo, né, das ciências exatas, ou das que trabalham com produção de conhecimentos em termos numéricos, e ir para o campo das ciências humanas, que tem uma forma de produzir conhecimento completamente diferente. Né? Então, fazer essa experiência e depois voltar para o próprio campo abre os olhos da gente para aquilo que ainda precisa melhorar no nosso campo. Além, claro, de perceber, né, aquilo que pode melhorar no campo do outro. Então, essa postura dialógica, ela implica nesse reconhecimento mútuo das disciplinas. Quer dizer, eu olho para a agronomia e eu entendo que ela tem elementos que podem me ajudar. Quer dizer, eu reconheço a agronomia como um campo do conhecimento que pode me fazer evoluir. E quando eu compreendo isso, né, eu estou atuando de modo ético. Né, porque eu estou reconhecendo a agronomia como um campo autêntico da produção do conhecimento que pode me fazer crescer no meu campo. Né? Eu respeito a agronomia por esse reconhecimento. Então, quando a gente fala de postura dialógica, né, a gente está falando, então, do fator ético. Se eu adoto uma postura dialógica, eu sou ético. Né? Então, o professor Flickinger, em relação a isso, ele nos diz, aceitar o ser diferente das disciplinas, sem querer assemelhá-las uma à outra, pressupõe uma postura ética de reconhecimento e de responsabilidade mútua. Reconhecer a si mesmo no outro e estar pronto para dar as respostas exigidas pela pergunta do outro. Né? Quer dizer, eu posso ter problemas dentro, né, do campo da fisioterapia que a agronomia pode me ajudar a responder. E vice-versa. Se eu visualizo a agronomia como uma ciência, né, que tem contribuições a dar ao campo da fisioterapia, em termos de saúde, por exemplo. Né? Então, esse ajuste. É óbvio que, do ponto de vista técnico, estrito, o campo da agronomia não vai ter contribuições para dar para a fisioterapia. Mas se eu amplio, né, a minha visão para o contexto e tomo, por exemplo, a saúde como norte, bom, aí a agronomia tem muita coisa a oferecer, né, para a fisioterapia em termos de produção de conhecimento. Né? Então, essa amplitude maior, né, da postura dialógica que permite a interdisciplinaridade. Né? Então, a partir da postura dialógica, né, como fundamento aí da interdisciplinaridade, nós não vamos mais ter a construção de uma verdade última e definitiva sobre o ser humano. Né? Hoje, o que a gente tem, a possibilidade que a gente tem, é de verdades historicamente possíveis, legitimadas pelo assentimento dos indivíduos. Né? Então, para esse momento histórico, nós construímos essas verdades, que talvez daqui a 15, 20, 30 anos
não sejam mais as mesmas, né? Então, isto é ético, né? Esta postura dialógica, ela é ética porque ela vai exigir conversa, vai exigir deliberação, não tem uma verdade única que é dada, né? Cada um dos campos tem a sua verdade. E nós vamos precisar conversar para decidir qual é a nossa verdade, a verdade desse grupo que está conversando. Então, ética nesse sentido é deliberação, é conversa para poder decidir, né? A verdade não está com a Luciana, a verdade não está com a Ângela, né? A verdade vai estar na conversa que surgir entre as duas e na decisão que elas tomarem sobre o que é verdade para as duas. Isso é ética, né? Então, a ética tem a ver com conversar, que tem a ver com linguagem. A ética se dá no campo da linguagem, da conversa. E quando a gente está no campo da linguagem, nós estamos no campo da interpretação, né? O que vai nos demandar um esforço de entendimento. Por que vai nos demandar um esforço de entendimento? Porque a Ângela vem de uma formação, vem de uma trajetória histórica e traz as suas verdades. A Luciana vem de outro campo de formação, traz a sua trajetória histórica, de experiências e da sua verdade. E esses dois seres vão se encontrar para conversar sobre qual é a melhor forma de dar aula. Bom, o que a Ângela disser pode ser interpretado pela Luciana de um determinado modo, e o que a Luciana disser pode ser interpretado pela Ângela de um outro determinado modo. E aí uma vai ter que se esforçar para entender o que a outra está tentando dizer sobre o que é da aula, para que se possa chegar num consenso e numa resposta entre as duas sobre qual é a melhor forma de dar aula ou o que é uma aula, né? Então, quando a gente fala no esforço de entendimento, a gente está falando na construção de um consenso, né? Consenso tem a ver com saber qual é a melhor decisão ou escolha sobre uma determinada questão em um determinado momento para o grupo que está conversando, né? Então, se eu perguntar para o grupo de professores, né, do curso de agronomia, qual é o perfil profissional desejado ao final do curso, bom, essa resposta vai ter que ser fruto de um consenso entre a direção da escola, entre o grupo de professores, os documentos, né, que regem a formação. Quer dizer, a verdade sobre esse curso vai ser dada pelo consenso da resposta desse grupo de professores que leva o curso adiante. Então, a ética tem a ver com construção de consensos. Qual é a melhor decisão ou escolha sobre uma determinada questão em um determinado momento? E aqui vem uma parte importante. Considerando todos os integrantes do grupo que está conversando. Não é um ou dois, são todos, né? A verdadeira ética é aquela que reconhece todos os membros do grupo como membros autênticos desse grupo, né? Que realmente fazem parte. Aí a figura do outro é uma figura fundamental também, né? Eu preciso reconhecer o outro como parte integrante e com direitos, né, dentro desse grupo. Então, para chegar a uma resposta a essa pergunta, qual que é a melhor decisão ou escolha sobre uma determinada questão em um determinado momento para o grupo que está conversando, não tem outro modo de chegar a essa resposta a não ser conversando, né, dialogando. E é assim que se opera do ponto de vista da ética como um diálogo, tá? Então, volto a frisar aqui, né, que a conversa nunca vai ser, pelo menos do ponto de vista aqui da hermenêutica, né, que é essa teoria que eu estou fundamentando aqui a minha fala para vocês, nunca vai ser um exercício tranquilo, um exercício fácil, um exercício sem esforço. Sempre uma conversa vai demandar um esforço de entendimento, né, justamente por causa das diferenças históricas que caracterizam os membros dos grupos, né? As pessoas não têm a mesma história, né? Então, para colocar um pouco mais de dificuldade em tudo isso, né, a gente precisa ressaltar aqui que quando a gente vai fazer a interpretação do que o outro está dizendo,
nós vamos ter que considerar que cada um tem a sua linguagem própria, né? Tem a sua história, a sua trajetória de vida, tem as suas próprias características psíquicas, né? Uns são mais teimosos, outros são menos teimosos, uns são mais rancorosos, outros são menos rancorosos, uns são mais amorosos, outros são menos, né? Nós vamos ter que considerar as experiências de cada um e vamos ter que considerar as emoções de cada um, né? Então, singularidade e emoções são dimensões próprias da ética, né? Se a gente entende a ética como diálogo, como linguagem, como conversa e como interpretação. Por isso que ser ético, a partir desses referenciais, é tão difícil, né? É tão difícil, porque nós temos que considerar todas essas questões quando a gente vai em direção ao outro, né? Então, reforçando a ideia aqui, ética, ela tem a ver com cooperação, que tem a ver com postura dialógica, né? Que é tudo que, infelizmente, nós não temos visto, né, no nosso cenário aí, político, econômico, né? Nós vemos aí um cenário bem oposto a tudo isso, né? Pelo que nós acompanhamos das discussões, tá? Então, aqui, reforçar a ideia de que a ética tem a ver com essa postura dialógica, né? De conversar para decidir o que é melhor para o grupo em um determinado momento, sobre determinada questão, considerando todos os teus integrantes. Então, a postura ética, ela vai trazer verdades provisórias, né? São as verdades que aquele grupo aceitou para aquela determinada questão, naquela determinada situação. Se a situação se modificar, se algum elemento da situação se modificar, é preciso que hajam novas conversas e a construção de novos consensos, né? Essa é a compreensão de uma ética vinculada ao contexto histórico, que é diferente de uma ética entendida como regra, dada, fixa, né? É uma outra compreensão, tá? E aqui eu quero trazer uma frase para vocês desse filósofo que é o fundador, o criador, né, da hermenêutica filosófica, que é a teoria do diálogo, basicamente, se a gente pudesse fazer uma tradução, teoria do diálogo, teoria da compreensão. Ele viveu a época da Segunda Guerra, filósofo alemão do século XX, morreu com 102 anos, se eu não me engano, e ele escreveu um conjunto de ensaios para a área da saúde, intitulada ali O Caráter Oculto da Saúde. E aqui ele mostra um pouco, né, dos desejos que já existiam à época, né, logo depois da Segunda Guerra, de uma ampliação, né, da comunicação e do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento para uma formação profissional ampla e humana, né, e mais compatível com ideais solidários, humanos, bem diferente, né, do cenário que foi visualizado na Segunda Guerra, com todos os horrores, né, que o nazismo fez em relação aos seres humanos, ou de um ser humano em relação ao outro, né? Então, ele traz essa frase que eu achei muito interessante, e que sintetiza um pouco do que eu acredito para a formação profissional na área técnica, né? Ele está falando da área da saúde, mas eu acho que isso se extrapola, né, para a formação técnica em geral. Ele diz o seguinte, ó, naquele tempo, né, no tempo da Segunda Guerra, a nossa ideia era de que um médico que tivesse a formação científica do pesquisador experimental e que, ao mesmo tempo, direcionasse a sua linha de pensamento ao todo do ser humano, né, que envolveria essas questões éticas, de respeito ao outro e reconhecimento, pudesse se unir a nós para um trabalho em conjunto, né? Nas horas derradeiras da guerra, essas ideias eram certamente ilusões. Porém, vive-se de ilusões quando se está em um país que está sucumbindo, que havia se arruinado por sua própria culpa e que, no entanto, se tem sempre de acreditar no futuro. É uma citação do início do século XX aí, mas que tem toda uma atualidade, né, quando a gente pensa no nosso momento, né, histórico. Então, eu deixo aqui as duas referências, um dos capítulos eu já enviei para vocês,
sugiro a leitura, né, desse livro, principalmente do professor Flickinger aqui, que mostra o quanto essa postura hermenêutica, essa postura dialógica, essa postura de se abrir para a direção do outro, né, na direção do outro, pode nos tornar seres humanos melhores. E ao adotar essa postura na formação, né, nós não garantimos, porque não há como garantir, né? A formação ela é um processo aberto, mas nós damos indicadores mais fortes, né, para essa geração que nós estamos formando, de que respeitar o outro ser humano, para além da competência técnica, é essencial para ser um bom profissional. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Saramago, né, que ele diz que escreve para desassossegar os seus leitores. Eu espero que eu tenha desassossegado e incomodado vocês, porque era esse o meu objetivo hoje. Tá? Agradeço muito, e agora eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho aí também. Confusão aqui nos momentos atuais. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí para fazer um diálogo, né? Uhum. Diálogo, um dos requisitos é a elaboração de perguntas, né? Tu já deu aqui a inquietação ao grupo, então eu vou inquietar mais ainda, né? Enquanto o grupo vai pensando, eu vou fazer algumas referências do meu olhar sobre a tua fala, né, Renata? Claro. Mas eu fiquei pensando, assim, já no começo, quando tu iniciou os teus questionamentos e as tuas colocações, e eu me levei em consideração um diálogo que a gente faz todos os semestres. Agora ele parou um pouquinho em função do contexto histórico que nós vivemos, mas os professores vão concordar comigo. Cada início de semestre, quando a gente faz o planejamento do semestre, que discute que ações pode fazer para cada curso, sempre vem em questão o perfil formado. E nós nunca chegamos a um consenso de perfil. Não porque a gente não concorde um com a ideia do outro, penso eu que não é nessa perspectiva. Mas a gente sempre tem dificuldade para responder essa pergunta que tu fizeste lá no início da tua explanação. Que profissional queremos formar na área técnica, em contabilidade, em informática, em agronegócio lá no final, né? Uhum. E fico pensando que a gente foca muito, quase que estritamente, num caráter técnico, né? E talvez por isso a gente não consiga nunca concluir esse diálogo, né? Porque parece que sempre falta um elemento que vá complementar e que se faz necessário, também pensando nos tempos históricos diferentes. E por isso, assim, que eu acho que é boa essa conversa que a gente faz todo início de semestre, e eu voltei um pouco a essas práticas enquanto tu falava, porque a gente analisa também o contexto do qual a gente vive. Se hoje nós não discutimos neste último ano o perfil profissional, mas se hoje nós discutíssemos o perfil profissional de cada curso, eu tenho certeza de que a nossa fala, o nosso diálogo, pautado nas questões éticas, que levam em consideração também a verdade do momento, não é a mesma de 2 anos atrás, que é um tempo bem curto se for levar em consideração, né, as mudanças que nós vivemos hoje. Então, assim, isso foi o que me chamou a atenção já de começo, e eu cochichava aqui com a colega Josiane, que é da área da informática, da tecnologia, que hoje está em alta rotatividade e importância e visualização no contexto que nós vivemos, mas que é uma angústia nossa sempre. É sempre uma angústia, porque tu estás formando profissionais num curto espaço de tempo, né? Os alunos passam por aqui 1 ano e meio, agora 2, né? Para esse técnico pós-médio,
mas que parece que a gente precisa trazer para eles muitas questões importantes e a gente sempre está discutindo o que é importante, o que é importante, e eu acho que o momento também nos faz analisar isso. Essa era uma primeira questão. Uhum. Segundo ponto, Renata, que eu queria trazer também para o debate, eu estou lendo um livrinho bem pequenininho aqui, ó, que é do Yuval Harari, né? E ele traz notas sobre a pandemia e breves lições para o mundo pós-coronavírus. E daí, já na introdução dele, ele traz algumas coisas semelhantes com o que tu disseste aqui. Que, deixa eu encontrar aqui, que o maior risco que nós enfrentamos hoje não é propriamente o vírus, né? Mas os demônios interiores da humanidade, que ele coloca sendo 3: o ódio, a ganância e a ignorância, né? Porque tu trouxe aqui um histórico da ciência, desde o lá do início, assim, de forma bem rápida, né? Mas bem importante. Essas construções que a gente fez no campo do conhecimento, como elas são importantes no próprio contexto de pandemia, para resolver os problemas da pandemia. Então, ele coloca assim que esses 3 demônios interiores da humanidade são muito maiores em termos de risco do que o próprio vírus. E que para isso, né, para haver uma reação contra isso, né, nós teríamos que produzir compaixão, generosidade e sabedoria. E a sabedoria, eu acho que ela vai para esses 2 campos que tu tão bem colocou ali, e que está já dito no título da tua fala, no campo da técnica e no campo da ética, né? E aí ele vai falar do quanto a gente precisa de bons líderes para conduzir um momento tão difícil do qual a gente vivencia hoje. E como terceiro ponto, né, eu não poderia deixar de falar na obra discutida hoje de tarde, né, um momento importantíssimo, a fala da reitora da universidade, que já teve aqui na escola, neste salão, né, falando sobre a Agenda 2030 e fazendo um gancho, né, da formação do profissional pelo viés dela, pelo olhar dela, que é enfermeira também do campo da saúde, levando para as questões do meio ambiente, mas ela também colocou hoje de tarde os 2 grandes desafios que nós temos, né? Ela é do campo da saúde, estava discutindo ali com profissionais do campo das áreas das humanas. E os 2 grandes desafios que ela colocou, o primeiro é a formação docente, né? Que é essa necessária interação entre os saberes interdisciplinares, ou seja, fazer juntos, né? Eu acho que um dos maiores desafios nossos enquanto instituição também. Por isso que eu acredito tanto na formação pedagógica, né? E o segundo que ela coloca é essa aproximação necessária. A gente sair talvez da nossa arrogância, da nossa área do conhecimento, né? E se inserir a outros núcleos do conhecimento, né? A aprender com outros núcleos. E por isso, essa interação, essa intersecção com as áreas, né? Ela falou em ambiências interdisciplinares. Então, eu acho que assim fechou muito bem com isso que tu trouxeste hoje aqui. E eu acho que por isso que o grupo do técnico aqui, não é porque eles estão aqui ao meu lado me ouvindo, mas eu acho que é um grupo muito bom e que faz a gente crescer muito, justamente por isso, Renato. Porque a gente tem aqui, deixa eu olhar, tem advogado, tem contador, tem administrador, tem matemático, tem, deixa eu ver, da área de português, tem agrônomo, e tem aqui a prof da área da computação, né? Então, são áreas do conhecimento diferentes que nos ajudam a pensar diferente também, não só no nosso olhar do campo da educação, né? Então, eu acho que é essa riqueza do grupo aqui que também faz a gente crescer, né? Eu queria fazer esses 3 apontamentos aqui e dizer da minha satisfação em te ouvir. Eu acho que era bem isso que a gente precisava ouvir, com certeza tu mexeu muito.
com as nossas estruturas, sim, porque se abrir para o diálogo não é necessário o reconhecimento do outro, né? E nem sempre a gente está disposto a isso, talvez, e necessita muito mais isso hoje, no momento do qual nós vivemos, né? Então, muito obrigada pela fala que tu fizeste aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, porque parece piegas dizer o que eu vou dizer, né? Mas cada vez. Isso Paulo Freire já dizia, né? Que quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende mais do que ensina. Né? Eu falei piegas porque tomaram essa frase dele, né? Isso ficou meio senso comum, dizendo, eu vim aqui mais para aprender do que para ensinar, né? Não é nesse sentido que eu quero dizer. Retomando essa fundamentação freiriana para dizer que sim, que quando a gente compartilha, que quando a gente fala, né, sobre um determinado assunto, um ponto de vista, realmente a gente aprende mais do que ensina, né? Porque se renovam as ideias, se renovam as compreensões, se renovam as interpretações, né? Então, eu que tenho que te agradecer pelo convite. Vou tentar aqui fazer alguns comentários, né, enquanto o pessoal vai também anotando algumas coisas, fazer alguns comentários aqui sobre esses elementos que tu colocou, porque eu me identifico com muitos deles, né? Muitos deles estiveram presentes, foram inquietações que estiveram presentes na minha tese, né? Porque desde a faculdade, assim, na verdade, desde antes da faculdade, porque eu fiz formação técnica, eu fiz o técnico de enfermagem, curso técnico de enfermagem. E eu lembro, assim, né, que durante o curso eu tive, né, todo um direcionamento, né, maior, é claro, para as competências técnicas, né, para saber funcionar uma veia, para saber dar um banho no paciente, para, né, saber administrar uma medicação corretamente. Isso foi, digamos assim, o núcleo, né, da formação. Teve alguns elementos, assim, dizendo como era importante respeitar o paciente, como era importante ver o paciente como um todo, né? Mas, assim, eu só fui ter a real importância, né? A real dimensão da importância, né, dessa compreensão associada ao conhecimento técnico quando eu comecei a trabalhar. E ali eu vi, né? E ali eu vi o quanto a formação é deficiente, né? Nesta preparação, quer dizer, ela joga o aluno na realidade, né? Sob o pretexto de que ele tem que aprender na prática. O que hoje, isso é muito o ponto de vista das metodologias ativas, né? Eu tenho os meus assim, meus quês com a metodologia ativa, sabe? Eu não sou contra a metodologia ativa, mas eu sou a favor de uma metodologia ativa responsável. Ou seja, o aluno tem que sim aprender na prática, mas o professor precisa auxiliar, precisa estar junto, precisa acompanhar, porque dependendo, né, da formação, o aluno não é capaz de fazer os aprendizados sozinho, né? Então, na área da saúde tem muito isso, né? Formações, não, joga o aluno na prática e ele vai aprender por si mesmo, né? Então, claro que aprende algumas coisas, mas pode aprender muito mais se tiver um acompanhamento, né? Se tiver um preceptor, se tiver um professor ajudando esse aluno a fazer as interpretações, a fazer as elaborações do conhecimento técnico, né? E das experiências que ele vivencia no campo da prática, que nem sempre o conhecimento técnico que ele tem ajudam ele a resolver, né? Vou dar só um exemplo, né, para vocês, assim, do campo da saúde. Eu trabalhei em hospital durante muito tempo, e às vezes eu entrava no quarto do paciente, com todo um procedimento técnico detalhado do que fazer com ele, e ele estava chorando, desesperado chorando, e eu não sabia o que fazer. O que a gente faz? Quer dizer, eu sabia a técnica, eu sabia a patologia, eu sabia o que tinha que fazer, e o paciente estava chorando desesperadamente dentro do quarto. E eu não fui preparada para lidar com um paciente que estava chorando dentro do quarto, eu fui preparada para entrar no quarto e fazer a técnica, né? Então, quer dizer, e aí é que eu comecei a sentir a necessidade de buscar mais, né, formações e começar a olhar para a própria formação profissional e para o quanto ainda ela precisava avançar para formar um bom profissional, né? É claro, volto a afirmar, a gente não tem condições, né, de
definir com toda a precisão esse perfil, né? Por isso eu achei tão interessante, Luiz, que tu colocou, né? Esse perfil do formado, ele vai ser um perfil que vai ser dado pelo contexto naquele momento que os professores estão pensando, né? Agora, se o formado vai sair exatamente como esse perfil, não há como ter controle sobre isso. Não há, né? O que nós podemos garantir são esforços na direção de que ele tenha, né, acesso a outras compreensões, outras visões de mundo, né? Que ele conheça mais sobre o que é o ser humano, sobre quais são os problemas, né, que afetam a humanidade nesse momento, para que ele possa, dentro do seu campo, com o seu saber técnico, considerar também esses problemas na sua atuação, né? Porque qualquer coisa diferente disso, na minha experiência, leva a uma formação profissional ineficaz. Ineficaz. Deste ponto de vista que nós estamos falando do momento atual, né? Então, sim, competência técnica, habilidade técnica, é claro que é necessário, né? Ninguém está dizendo aqui, e na minha tese em nenhum momento eu também afirmei que, não, agora a gente vai esquecer todo o avanço que houve no campo da medicina e vamos só aprender a tratar o paciente com carinho e com respeito. Não é por aí, né? Mas também não é resumir a formação técnica somente ao aspecto técnico, porque aí a gente pode criar monstruosidades, barbárie, né? E o exemplo mais gritante que a gente tem do século XX em relação a isso foi a Segunda Guerra, né? As experiências que os nazistas fizeram com outros seres humanos lançaram mão do mais alto grau de conhecimento científico e técnico para causar sofrimento humano, né? Para matar. Então, quer dizer, o problema não está na técnica em si, né? No conhecimento científico, no campo específico de conhecimento técnico, mas na desvinculação desse conhecimento com o aspecto ético, né? Com a preocupação com o outro ser humano, né? Com o respeito ao outro ser humano e com a importância, né? E a responsabilidade que eu tenho em relação ao outro ser humano também, né? Eu acho que isso é um elemento importante que precisa ser claro na formação, que o aluno está sendo formado para assumir a responsabilidade, né, pela vida do outro também. Quer dizer, é claro que não assumir integralmente, né? Não estou falando aqui em termos absolutos, mas que ele se sinta responsável, que com a sua ação técnica ele vai interferir na vida do outro, né? Quer dizer, se ele fizer um trabalho de informática mal feito, ele vai gerar danos, prejuízos, né, para outra pessoa, sejam do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista, né, de sofrimento coletivo. Quer dizer, não vai ser só um erro técnico o erro que ele vai causar, vai ser um erro humano, né, porque ele se importa com o que o outro ser para o qual ele está destinando o seu trabalho técnico que ele vai sofrer, né? Então, é aliar a competência técnica, a habilidade técnica, com a visão ética, né? Que historicamente, eu não pude falar isso, né, para não tomar muito tempo da apresentação, mas historicamente, técnica e ética estavam entrelaçadas. É mais ou menos como ética e política. A ética e a política, historicamente, né, se a gente for, né, retroceder na história da política, ética e política estavam imbricadas. Não era uma coisa diferente da outra, né? É mais ou menos como técnica e ética. Eu estudei um conceito dentro da minha tese chamado de frônesis, que é um conceito aristotélico que significa sabedoria prática, que é saber o que fazer da melhor forma, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, com a finalidade correta, né? Então, para que o profissional possa saber o que fazer do modo correto, né, no momento correto, pensando na melhor finalidade, quer dizer, é preciso mais do que saber a técnica, né? É preciso capacidade de raciocínio, é preciso capacidade de reconhecer o outro como um ser humano, né? É preciso capacidade de escutar, de dialogar. Então, quer dizer, isso é uma formação profissional. Então,
Uma sugestão que eu deixo é que quando vocês forem pensar no perfil do profissional, né, é pensar, sim, que ele tem que sair com habilidades técnicas, né, mas que essas habilidades técnicas, elas têm que também serem contextualizadas em relação à condição dos seres humanos que vão ser atendidos. Né? É esse o nosso desafio. É pensar num perfil profissional que atenda a essa articulação. Né? Porque senão nós vamos continuar a fragmentação, continuar a separação entre formação técnica e formação humana, que historicamente a gente já sabe que não dá certo. Né? Historicamente, se a gente considera a história, nós já temos experiências concretas, né, onde a gente visualiza que essa separação, ela nos leva à derrocada, né, como civilização. Então, temos aí um desafio, né, Lu? Formar profissionais técnicos que contribuam para a civilização, para a manutenção da civilização humana. É tudo que a gente precisa nesse momento. Ainda mais nesse tempo de pandemia que tu falou aqui, né? Quando citou o livro. Quer dizer, não é a competência técnica somente que vai nos levar a sobreviver a essa pandemia. Né? Não é. São elementos da ordem ética que vão nos manter vivos enquanto civilização. Né? Essa compaixão, essa generosidade, né? Essa sabedoria que é dada pela experiência, sim, né? Que vai nos levar à sobrevivência nesse momento. Né? E aí, um último ponto que eu gostaria de destacar é o papel do professor nisso tudo. Né? Que, assim como eu compreendo, né? O quanto em alguns momentos nós nos sentimos desvalorizados, nós nos sentimos, né, desacreditados, muitas vezes, né, e agora com a experiência da pandemia, isso tem ficado muito claro, por exemplo, numa demonstração que parece tão boba, mas que não é, que são as câmeras fechadas durante a aula. Né? Quer dizer, a câmera fechada durante a aula, na minha percepção, na minha interpretação, né, sobre a aula, né, e a educação nesse momento de pandemia, a câmera fechada, ela simboliza, né, o grau máximo de desvalorização do docente, da formação do professor. Muitas vezes, assim, tem aulas que eu falo sozinha, e aí eu paro a aula e digo, por favor, né, vocês vão me deixar aqui falando sozinha, abram a câmera, porque senão eu estou falando aqui para as paredes, né, para a tela. Então, quer dizer, essa formação docente, né, ela precisa também contemplar todos esses elementos éticos que nós estávamos conversando. Né? Quer dizer, nós precisamos formar docentes que, sim, tenham capacidade de dialogar, que tenham capacidade de escutar, que tenham capacidade de ir para direção ao outro, mas nós precisamos também de docentes capazes de lidar com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias condições, com a sua própria condição humana, né? De fragilidade, de vulnerabilidade, da raiva que dá de ver todas aquelas câmeras fechadas, né? Então, esse movimento autoformativo que a postura dialógica vinda da hermenêutica propõe. Né? Então, uma formação docente pautada na hermenêutica levaria o professor a adotar cada vez mais essa postura autorreflexiva consigo mesmo, para que ele possa, né, compreender também a ação do aluno, a postura do aluno, né, entender a sua historicidade, quer dizer, por que os alunos fecham as câmeras hoje? Por que os alunos não querem ficar na aula online? Fecham a câmera para fazer N coisas, ou entram na sala, deixam a câmera ali e vão fazer outra coisa, né? Então, o momento da formação docente, Lu, ele tem que contemplar também tudo isso, né? Porque é o momento histórico que nós vivemos que está exigindo essa postura de nós. Né? Então, são N justificativas para a gente
ratificar cada vez mais a tese de que uma formação técnica não pode se restringir somente à aquisição de habilidades e competências técnicas. O momento histórico que nós vivemos enquanto civilização não nos possibilita nos fecharmos desse modo, embora a gente tenha todo um contexto, né, econômico, político aí, que nos empurra, né, nos dá um pontapé na direção desse fechamento. Mas, como docentes, nós não podemos, nem devemos, né, aceitar essa situação, né? Por mais difícil que ela seja, e por mais difícil que seja resistir a ela. Né? Renata, eu me lembro de outras duas situações, tu falou ali da Segunda Guerra, né? Eu sempre utilizo, eu já usei aqui em reuniões, logo após o momento do acontecido, de outras grandes situações no Brasil. Uma delas foi toda a problemática lá em Brumadinho, né? E nós estamos falando de engenharia, de local de refeitório onde não poderia, que teria um número grande de pessoas se acontecesse qualquer problema, né? Aquele espaço não poderia ter sido construído um refeitório, isso não foi levado em consideração, né? E toda a tragédia que aconteceu em Brumadinho. E outra situação também são os meninos lá do Flamengo, né? Que morreram naquele espaço degradante, diria assim, né? Em containers, nem me lembro direito o que era, fazendo uma comparação com o salário dos grandes jogadores do Flamengo e do quanto eles gastaram naquele ano com o próprio time. Né? E essas crianças morreram sonhando com um futuro melhor. Né? Os pais deixaram seus filhos ali naquele espaço sonhando com um mundo melhor. Havia recursos, haviam profissionais, né? Mas o que faltou naquele momento para decidir? Né? Então, são exemplos que eu sempre lembro, porque me tocaram profundamente, que foram grandes tragédias brasileiras, a gente poderia citar tantas outras, né? A própria Boate Kiss, né? E tantas outras tragédias aí. Que tem a ver, que tem uma relação direta com a ética, né? E a frônesis, ela também tem uma relação direta com a ação pedagógica, né? O que fazer, quando fazer, por que fazer, com que resultado que se quer, né? Mas, enfim, eu já estou falando demais aqui. Imagina. Vai fazer algum comentário? Paola, tu vem aqui, por favor? Que eu acho que senão ela não vai escutar. Isso, só bem pertinho aqui, senão eu não escuto. Olá, prof. Olá, tudo bem? Eu sou supervisora dos cursos técnicos e, enquanto você falava, fui fazendo várias anotações, né? Acho bem importante, assim, a gente sempre dá espaço de voz para os nossos alunos. Eles sempre têm a possibilidade de dizer aquilo que incomoda, aquilo que poderia ser melhor, né? Mas durante a tua fala, eu pensei que a gente pode dar a possibilidade deles dizerem sobre as expectativas deles, porque eles trazem já grandes experiências, né? Eles são pessoas que às vezes são formadas em outros cursos, às vezes são pessoas que estão retornando, que estão trabalhando na área, às vezes pessoas que têm propriedade, né, no caso do agronegócio especificamente. E eu pensei também que a gente pode conversar, dialogar muito mais, abrir muito mais sobre as nossas próprias competências, né? Eu quero dizer também que o curso já tem uma história grande e que a nova aqui sou eu. Talvez eles já tenham feito isso, mas nesse semestre anterior a gente não fez, né? Porque eu sou nova no pedaço. E eu acho que uma das coisas que me abriu a cabeça nessa tua fala foi sobre como essas competências devem ser atingidas ou podem ser atingidas, que isso a gente pode fazer uma mesa tanto com professores quanto com os alunos, né? Porque eu acho que a gente dizer como a gente aprende ou o que a gente quer aprender, eu acho super importante também.
que a gente não tem que direcionar tudo no curso técnico, porque a gente está lidando com pessoas que já têm uma vida, né? Que não, né? E de qualquer maneira a gente faz isso porque eu sou supervisora da educação infantil e dos anos finais também, no município. Então a gente tem essa prática de fazer com eles, de trocar ideia com eles, de ver o que eles querem aprender, né? Pela teoria de projetos. Então eu acho que esse exercício eu não proporcionei como supervisora no semestre anterior, mas que tu me abriu muito a cabeça para isso agora. Então, eu quero te agradecer sobretudo. Nossa, que bacana isso, assim, eu que tenho que agradecer, no fundo, eu já comecei dizendo isso, assim, e quero reforçar, né, esses momentos, assim, eles são sensacionais, assim, é esse tipo de momento, assim, que faz a gente querer seguir na luta, né, seguir resistindo, seguir estudando, seguindo se aperfeiçoando, seguir trabalhando, né, por uma formação melhor, e eu penso, né, eu acho que na tua fala, Paola, na tua fala, Paola, tu traz elementos ali que são fundamentais. É uma virada, né? A gente estuda isso muito lá no curso, que é uma virada, né, no campo da educação, quando a gente passa a ouvir o aluno. Né? Durante muito tempo, dentro da trajetória pedagógica, não se ouvia o aluno. Né? Era uma imposição vertical, né, do professor na direção do aluno. Quando se começou a ouvir o aluno bom, né, se começou a olhar para ele como um sujeito, como alguém, né, que tem valor, que tem uma trajetória, que tem uma história. Né? Mas a gente usa a expressão a teoria da curvatura da vara. Né? Nós saímos daí, quando a gente começou a escutar o aluno, a gente começou a escutar demais o aluno, e a figura do professor foi sendo retraída. E aí o aluno virou, digamos assim, né, o grande ator do processo pedagógico, mas tão grande que o professor ficou subsumido, que o professor desapareceu praticamente, né? Então nós saímos de um extremo em que o professor dizia tudo e o aluno não dizia nada, para um outro extremo em que o aluno é quem manda no processo e o professor sumiu, né? Então o que a gente está tentando fazer agora é buscar um equilíbrio entre essas duas coisas, porque se viu que nem um extremo e nem o outro nos trouxeram, né, resultados, experiências melhores, né? Mas o que tu traz é um elemento fundamental, quer dizer, os alunos do curso técnico, se eu bem entendi, não são crianças, né? E mesmo que fossem, eles devem ser escutados, mas devem ser escutados num outro nível, né? De uma outra forma, porque são adultos, porque já tiveram experiências de vida, dentro da própria profissão, inclusive, tu mesmo acabaste de dizer, né? Então, quer dizer, é mais complicado, mais difícil a gente trabalhar com aceitação de ideias quando se trata de um diálogo entre adultos, né? Então, a tua sugestão de fazer esses momentos, né? Inclusive para saber o que é que eles já sabem sobre a profissão, o que eles já trazem de experiência sobre a profissão, pode oxigenar os cursos. Pode oxigenar, quer dizer, não se trata de ensinar mais do mesmo a partir disso. Se trata de ensinar coisas que vão levar esses alunos para um outro patamar. Né? Talvez eles não entendam muito do contexto, eles saibam lá fazer os cálculos dentro da contabilidade, mas eles não sabem, de repente, aplicar esses cálculos num determinado contexto em que o cliente lá é um chato, é um teimoso, né? Uma pessoa assim intransigente, por exemplo. Como é que ele vai lidar com essas situações? Né? Então, sim, isso vai exigir, né, mudar essa perspectiva de ouvir o aluno, exige uma mudança também da postura do professor, né? Que vai ter que rever os seus próprios conceitos, que vai ter que rever a sua estrutura de trabalho, que vai ter que, né? Então, é uma demanda exigente, essa demanda dialógica. Ela não é fácil, assim como a demanda democrática. Né? É muito mais fácil viver numa ditadura, muito mais fácil, né? Mas a gente sabe, tem plena consciência, né, de que não é o melhor caminho, do ponto de vista civilizatório e de humanidade. Né? Então, que bom, né, que essa fala despertou para essas reflexões, né, esse olhar para a própria ação, né, a reflexão na ação.
Isso é frônesis, isso é sabedoria prática, né? É estar na ação, refletindo sobre ela, refazendo a ação, né, da melhor forma possível e considerando o que o Aristóteles chamava de bem comum, né? O que é melhor para o grupo, né? O que pode ser o melhor para esse grupo de alunos dessa turma específica, deste curso específico, que contém este grupo específico de professores, né? Como eu disse, é claro que a gente tem os documentos que vêm do MEC, que como é que é, nivelam, né? Que tentam nivelar. Mas, se a gente não considerar que existe uma liberdade, né, dentro da sala de aula, aí o processo educativo morre, né? Se a gente não considerar que o professor tem, né, a possibilidade de colocar em prática suas concepções pedagógicas, eu acho que não há professor que resista à docência, né? Tem que ter um espaço dentro da escola e da formação onde o professor possa ouvir o aluno, falar sobre as suas expectativas, né? O professor também pode falar sobre as suas expectativas com o aluno, por que não? Né? Por que não? O professor diz, olha, o que eu espero do curso é isso, isso e isso, que vocês saiam assim, assim, assim. O que vocês esperam? Isso é consenso, né? Não é fácil, eu não estou dizendo em nenhum momento aqui que é fácil, né? Mas são as saídas que a gente visualiza, né? Alternativas a um cenário aí de falta de diálogo, de, como a Lu falou, né? De ódio, de ignorância, né? De ganância. São essas outras posturas que vão na direção da compaixão, da generosidade, porque ouvir o outro é um ato de compaixão. Ouvir o outro é um ato de compaixão. E porque é um ato de compaixão, é um ato educativo. Né? É um ato educativo, é um ato transformador de um ser humano. Né? Então, eu fico muito feliz, assim, de poder conversar com vocês nesse nível, assim, muito feliz mesmo. Renata, nós não vamos esgotar o diálogo hoje, tá? Com certeza não. Pelo adiantado da hora aqui, a gente vai encerrando, né, a formação pedagógica. Houve burburinhos aqui, então houve diálogos paralelos aqui, discussão sobre as falas. Tenho certeza que cada um ficou fazendo a sua análise, né? Que bom. Mas obrigada mais uma vez pela disponibilidade do teu tempo. Fica o convite para, em outro momento, você vir presencialmente. Eu acho que tu tem muito a contribuir conosco, assim, na questão do planejamento, do olhar para cada curso, né? A questão do próprio perfil, né? Ainda temos muitas coisas, as metodologias ativas, né? De que forma a gente pode usar de forma mais responsável. Então, tem muitas coisas que ainda a gente pode fazer ao longo desse ano. Então, muito obrigada por estar conosco numa sexta-noite. Tá? E nós vamos continuar a nossa reunião por aqui, tá? Obrigada ao suporte da Ângela também e uma boa noite. Obrigada, Lu, eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês. Eu fico muito feliz, né, que eu tenha desassossegado, né, e os burburinhos são um sinal disso, né? Esse era o objetivo. Fico muito feliz mesmo e eu fico à disposição para conversar sempre que for preciso, sempre que vocês quiserem, e na torcida para que seja presencial logo, logo. Né? Um abraço para todos vocês. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.